Olá a todos vocês. Bom, gente, vim aqui fazer mais um vídeo a respeito de batismo. Analisando alguns textos, me veio alguma questão textual de algumas problemáticas referente ao batismo que Paulo realizou, referindo-se, fazendo um paralelo com o batismo de João. Existe uma problemática bem interessante concernente a isso. Vou fazer uso um pouco do grego, um pouco de suas construções gramaticais, para ter um entendimento melhor. Por quê? É um texto qual se fala, lá em Atos capítulo 19, que as pessoas subentendem que o batismo ali realizado não era batismo nas águas, mas sim batismo no Espírito Santo. E aí, peguei esse texto para observarmos e ver se realmente procede as informações ou não. Vou compartilhar o meu esboço aqui para os senhores. Geralmente o esboço facilita bastante a questão da didática e da dinâmica também. Vamos lá, senhores. Paulo e o batismo de João. Atos 19:1 diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Então, Paulo, ele sai, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então, esse ocorrido é em Éfeso, tá? E achando ali alguns discípulos. Então, ele chega em Éfeso, achando alguns discípulos. Efeson kai eurentinas matetas. Versículo 2, onde está a problemática. Perguntou-lhes, para quem? Para esses discípulos, tá? Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Um ato de crença, né? Então, o ato de receber o Espírito Santo por um ato de crença, né? Eipeidem pros autos, em pneuma hagion elabete pisteusantes. Pisteusantes, né? Uma pergunta. Em pneuma hagion elabete pisteusantes, roide pros autos. Alud ei pneuma hagion estin eclusamen. Ok? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu coloquei em cores aqui, senhores, diferenciados, por causa da análise que eu falei embaixo, tá? Aí vem a pergunta, desculpa, senhores, direta, uma pergunta indireta, uma questão gramatical do grego. A pergunta direta é introduzida por ei, não é uma correspondência muito interessante, tá? Que normalmente apresenta perguntas indiretas. Então, essa questão do vocábulo, uma característica é uma conjunção, uma partícula, tá? Tanto que eu tenho a referência bibliográfica tudo aqui embaixo, aqui, ó, tá? Partícula e é condicional e significa ser, desde, com modo indicativo, com verbos, né? Expressa uma condição de fato, tida como verdadeira ou resolvida, pode ser a tradução. Desde então, porque, em sentença condicional com indicativo imperfeito, aoristo ou mais que perfeito, na cláusula condicional, geralmente, aparece na cláusula de consequência. E assim expressa uma condição contrária ao fato. Pode também expressar uma possibilidade geral remota. C. Eu não vou ler tudo, gente, aqui é só uma explicação do que essa partícula pode representar dentro de um texto grego, tá bom? No caso aqui, da pergunta sendo direta, foi introduzido esse ei, que não é uma coisa muito normal. Geralmente, apresenta perguntas indiretas. Se o uso não é clássico, mas também pode ser encontrado na Septuaginta, o que talvez seja um hebraísmo com uma tradução próxima a me também, que é outra partícula. Se eu fosse corresponder isso ao hebraico, usaria ra, que na pergunta indireta, ei, é usada na pergunta indireta no hebraico, mas correspondendo a in, tá? Não está claro porque Paulo perguntou se esses discípulos tinham recebido o Espírito Santo quando se tornaram crentes, tá? Paulo não pergunta se eles acreditavam, pois se eles eram cristãos, logo deveriam saber sobre o Espírito Santo. É a lógica, né? Aí existe a questão dos particípios, elabete pisteusantes, tá? Que é o pisteusantes, é um particípio aoristo, que deve ser considerado como coincidente no tempo com o verbo finito elabete, tá? Então existe essa classificação gramatical também. Porque é interessante que se eles são batizados, como se coloca, né? Quando crestes, né? E porventura
recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Continuam, senhores. Nós chegamos na problemática aqui. O encontro de Paulo. Aconteceu a questão da Apolo em Corinto. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso achando alguns discípulos, né? Tinas Matetás. Quem eram esses discípulos? Bom, Paulo encontrou Tinas Matetás, alguns discípulos. A própria palavra sugere fortemente discípulos cristãos. Mas o conteúdo da narrativa levou alguns a questionarem isso. Estudiosos consideram-nos discípulos de João Batista, como o contexto em parte, no versículo 3, sugere em parte, tá? Não vai existir afirmativa, vai falar o batismo qual eles foram batizados. O desconhecido. Aí, novamente, o texto, vou entrar aqui agora. Como pode isso? Vamos lá. A resposta dos discípulos é surpreendente, que eles dizem, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É concebível que os discípulos cristãos tenham dito isso? Já que eles são cristãos, tenham dito isso? Deixa eu dar uma pausa aqui, senhores. Vamos entrar nesse conceito aqui agora. Veja bem. Se eles são cristãos, a prerrogativa é do conhecimento referente ao Espírito Santo. Porque vamos colocar de uma forma... Deixa eu ver aqui o vocábulo que eu vou utilizar aqui. A não ser que esses mesmos personagens tenham sido batizados antes do batismo de Jesus, para não saber do Espírito Santo. É complicado. Por que é complicado, professor? Porque o que João pregava era o batismo de arrependimento, e dá a entender, pelo contexto que eu chegarei lá, que ele também anunciava a vinda de alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Porque depois o contexto vai dizer sobre isso. Eu chegarei lá. Então, mesmo que eu coloque que esses cristãos que foram batizados no batismo de João, que é onde eu vou chegar, como pode eles não terem conhecimento de uma forma aprofundada? Porque eles colocam o Espírito Santo uma coisa abstrata, de que forma é isso? Entende a complexibilidade que existe? Mas vai surgir um problema aqui no texto. Porque se João ensinava o batismo de arrependimento e falava sobre o Espírito Santo, então o ato deles não conhecer, tudo bem, por uma experiência eles não tiveram e tiveram, é o que o texto vai colocar. Mas e será que eles nunca ouviram falar do Espírito Santo? Vou compartilhar mesmo, só algumas perguntas eu faço para vocês pararem para pensar, tá bom? Para raciocinarem. Continua aqui o esboço aqui, senhores. Continuamos. A resposta dos discípulos é surpreendente. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É concebível que os discípulos cristãos tenham dito isso? É concebível que os discípulos de João Batista tenham dito isso? Ou seja, eu coloquei tanto discípulos cristãos aqui, generalizando, tá? E também discípulos de João. Duas formas eu coloquei. De acordo com Atos, Jesus havia prometido que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. E João havia predito isso lá em Lucas 3,16, ó. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem, ele já ensinava, o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, já existia a informação. Negá-la é uma forma equivocada. Beleza, vou falar a questão da elipse agora, uma questão que a elipse é o que você pode subentender dentro de uma oração, de uma construção em grego, tá? Esse vocábulo que eu vou pegar aqui, ó, tá bom? O mas aqui, que é uma conjunção coordenativa adversativa, tá bom? Ou seria aqui, ó. Pelo contrário, tá? Então, pelo contrário. Ou nem mesmo. Porque pelo contrário, eu estou na expressão roi de pros alto, tá bom? Nem mesmo, tá? Nem mesmo. Vamos lá. A elipse. O uso do vocábulo al, que é uma conjunção coordenativa adversativa de ala, mas, nem, entretanto, etc., é ascendente e envolve uma elipse. Logo, se poderia dizer, olha o que eu posso subentender por causa dessa construção em grego. Nem recebemos o Espírito Santo e também nem ouvimos que existe um Espírito Santo. Posso, pela construção que está ali na oração,
no versículo de número 2, pela construção que está aqui, Roede pros auton al ud e pneumahagio estem examen. Posso fazer essa construção. Isso chama-se elipse, tá? Justamente por causa do vocábulo da conjunção aqui, coordenativa adversativa, tá bom? Então, ou seja, o que ocorre? Então, eu tenho a questão que eles nem recebemos o Espírito Santo e nem também não ouvimos. Aí é onde que entra em conflito, por causa dessa elipse. Então, se João estava pregando, conforme está aqui, se registra, né? A questão de... Opa, deixa eu botar aqui embaixo, de Lucas. É isso que está aqui. Lucas 3,16, diz João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João já ensinava sobre o Espírito Santo. Então, se eles foram batizados por João, que é o que vai afirmar o texto, como então existe essa afirmativa no registro de Atos que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo? Complexo isso, né? Bom, continua o raciocínio. Adulteração. No versículo 2, por isso que eu coloquei em várias cores, porque existem muitas questões a serem observadas nesse versículo aqui, tá? Eu coloco uma questão de adaptação. A variante Lambanus-Sintines, professor, mas onde está? Não está aqui no texto, ela é uma variante, tá? O que eu vou discorrer aqui é estim. Aqui só a coloração que mudou um pouquinho, tá? Estim. Ou seja, em alguns outros textos, senhores, colocam Lambanus-Sintines, tá? Alguns outros manuscritos. Entre eles, deixa eu pegar aqui, quais são esses, vai? Papiro 38, Papiro 41, Códice Bezae, versão siríaca e saídica, tá? Então vai trazer essa questão. Aqui é um comentário de Cozeman, é Atos dos Apóstolos, Manual do Novo Testamento, tá? Eu não vou pronunciar alemão, porque meu alemão tá muito ruim, mas tradução ainda consigo fazer. Manual zum Neue Testament, né? Noeu, né? É Noia, né? Você fala Noia, ok? Então, Manual do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Então, o que acontece, senhores? Veja bem, olha o raciocínio que interessante do que vai ocorrer acontecer. Algumas versões, para tentar, deixa eu parar aqui, a compartilhamento aqui, explicar para os senhores. Pela problemática do texto, do que existe, aí ver alguns copistas, escribas, isso se enxerga no papiro, qual eu falei, que é o papiro de número, vou voltar aqui, vou compartilhar, o papiro 38, o papiro 41, o Códice Bezae, praticamente, acho que é do 5º século em diante, se me falha a memória, do 6º, não me lembro agora. Sei que o Códice Alexandrino é do 5º, Sinaítico, Vaticano, é do 4º século, tá? Então, o que acontece? Então, algumas versões, tanto Códice quanto Papiros, por causa da problemática do versículo, dizendo que eles não tinham conhecimento do Espírito Santo, nem sequer ter ouvido a respeito do Espírito Santo, para não trazer essa contradição, porque aí, querendo ou não, se torna uma contradição. Se for batizado por João, como pôde, então, não ter conhecido sobre o Espírito Santo e muito menos ter ouvido falar do Espírito Santo? Que essa era a pregação de João. É o que está registrado nos evangelhos, depois analisaremos. Então, o que ocorre? Aí tentaram fazer o que, como sempre existiu, vamos dar um jeito, uma forma aí, porque senão vai contradizer, e a Bíblia não pode se contradizer, ela não pode, tá? Porque as pessoas têm fé, têm crença, e aí gera uma complexibilidade em cima disso. A resposta surpreendente dos discípulos leva a uma questão, segundo estudiosos, que o ex-preposição em é usado... Não, opa, aí escolhi, vamos lá. Gente, deixa eu compartilhar a tela. Já estava até esquecendo de compartilhar a tela com os senhores aí. Vamos lá, compartilhamento de tela novamente. Pronto. Aí. Voltando ao raciocínio. Então, o que existe? Existe uma adaptação, que o verbo que está é estim. Aí colocar aqui. Se eu aceitar essa forma aqui, como ficaria na tradução, professor? Significa lambanusim. Significa alguns receberam. Foi, sem dúvida, introduzida a fim de evitar a dificuldade textual. Ou seja, se aceitasse a variante labunus sintines, a tradução ficaria... Olha como ficaria a tradução. Pelo contrário, alguns receberam o Espírito Santo. Ou seja, não coloca que são todos. Então, logo, coloca que eles tinham o conhecimento do Espírito Santo,
porque algumas pessoas já tinham recebido ou ouvido falar do Espírito Santo, tá? Então, isso é a manobra do copista, e isso está existente nos papiros, nas referências do qual eu vos falei, tá certo? Versículo 3 diz assim: Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Então, eles foram batizados. Atos 19, 3 está aí confirmado, tá? Ei, Peiten, este e baptiste-te. Opa, desculpe. Ei, PT, este e baptiste-te. Em que foste batizado? Roide eipan, estou iono baptisma. Batizados em nome de quem? A resposta surpreendente dos discípulos leva a outra questão. Segundo estudiosos, quando esse aqui, tá? Preposição em que fosse batizados, tá? É usado com baptizen, que é batizar. Geralmente é seguido pelo nome de uma pessoa, normalmente Cristo, mas não está isso no texto, tá? É provável que as expressões usadas aqui pressuponham a fórmula batismal usual, em nome de Cristo e não em nome da Trindade, como alguns queiram colocar, tá? É provável que as expressões usadas aqui pressuponham a fórmula batismal usual e foram usadas porque era impossível dizer fomos batizados em um nome de João. Então, essa expressão aqui diz, né? Por isso que se colocou dessa forma aqui, para não conotar que foram batizados em nome de João. Versículo 4. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Agora entra a questão de oportunidade interessante. Seria de se esperar que Paulo respondesse aos discípulos: o batismo de João, que vocês receberam, foi um batismo com água, o novo batismo, que foi prometido por João. E agora, o que é dado é em nome de Jesus Cristo. É um batismo com o Espírito Santo. Porém, não existiu nada disso. Isso corrigiria a deficiência implícita em suas palavras. Na verdade, nada mais é dito sobre a conexão entre o batismo e o Espírito Santo. Embora o Espírito foi dado no devido tempo, lá no versículo 6, para essas pessoas, tá? Em vez disso, Paulo assume outro aspecto da previsão de João. Olha o outro problema que vai surgir. Findou ou não? Vamos apertar um pouquinho aqui agora, senhores. Atos 19, 4. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Batismo de João realizou, batismo de arrependimento. Ioannes e baptisem. Vamos pegar essa questão gramatical primeiro. No texto se coloca que João e baptisem batizou, conforme está no texto aqui, ó. No texto, tá? Porém, seria de se esperar o imperfeito e não o auristo, que é o que está aqui, tá? E não auristo por quê? Eu vou explicar. Por quê? Aqui está o auristo, não era de se esperar o auristo aqui. Era de se esperar o imperfeito, que seria o vocábulo baptizen, batizava. O auristo é constativo e resume o ministério de João, ou seja, quando se coloca o auristo aqui, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. O grego existe várias construções gramaticais em termos dos verbos, tá? Modo, ação e tantas outras coisas e relações. E as construções não são tão simples analisar, enxergar, daquilo que se espera. Por isso que eu estou colocando de uma forma bem simplificada para não ser uma questão muito maçante, tá? Porque quando explicar as construções gramaticais, mesma coisa como declinações, não é uma coisa que alguns acham ser simples. Logo, ser simples para quem sabe e para quem ensina. Mas, para quem não tem didática, não tem dinâmica, até para quem conhece, não consegue transmitir a razoabilidade e a forma como o aprendizado deve ser estudado e a pessoa adquirir e obter aquilo. Então, tem gente que pode ter o conhecimento, mas não tem didática, não tem dinâmica e aprende. Eu conheço muitas pessoas, muitas. Amigos meus particulares, professores de hebraico e grego, conhecem muito de hebraico, muito de grego, mas na hora de transmitir para o aluno, não consegue. O aluno não aprende. Tanto que eu tenho esse curso de grego e hebraico, a minha didática simples, já formei vários alunos na área, tanto de hebraico e grego, e até hoje não dei um suporte online para nenhum deles. E todos aprenderam de uma forma bem simplificada, por questão de didática e dinâmica. Esse é o diferenciado para um professor, é aquele que sabe aplicar o ensino. Tem gente que procura ser, mas infelizmente não tem essa vocação e não tem essa didática nem essa dinâmica. É muito técnico, e isso complica, ninguém vai compreender e entender.
a não ser quem tem um conhecimento muito bom. Então, voltando à questão do vocábulo, o que acontece, senhores? Quando chega na expressão, João realizou o batismo de arrependimento. É interessante que no grego, depois vou esboçar novamente para os senhores, a palavra batismo era existente por 2 vezes no texto. Porém, as traduções em português, elas colocam João realizou o batismo. Então ficaria, João batizou o batismo. João batizou o batismo. Mais ou menos isso ficaria, tá? João batizou o batismo. Lógico, é uma construção adequada. Se fosse a tradução interlinear, colocaria dessa forma, tá? Por isso que existem questões dos verbos em grego. Então, o vocábulo que está ebaptissem, ele está no auristo. O auristo, no tempo inserido aqui no texto, ele traz forma que colocou aqui, traz com uma ação concluída. Como se o ministério de João encerrou-se lá atrás e acabou. Encerrado lá atrás, então não existe mais. Então, o percurso não existiu mais. Aí que está a questão. É uma questão totalmente equivocada e errada. Porque houve continuidade do batismo de João. Até a sua morte, lógico, né? Tá? Então, essa é a questão. Então, no texto coloca João e baptissem, que é batizou, porém seria de esperar o imperfeito e baptizen, que é batizava. Então, auristo é constativo e resume o ministério de João. Então, a forma que foi inserida dentro do texto. Deixa eu compartilhar a tela aqui, novamente, para os senhores acompanharem o meu expositor. Vamos lá, senhores. Aqui que eu expliquei a questão gramatical do que eu estava falando, tá? Então, o que está aqui é auristo, e o que se esperava era esse vocábulo aqui, ó, ebaptizen, tá? Que é o imperfeito. A expressão baptisma, metanoias, batismo de arrependimento, aqui é o único lugar onde o substantivo baptisma é usado como acusativo cognato com o verbo ativo, tá? Então, se denomina de rapax legomenon, tá? É um único caso, uma única expressão nessa construção gramatical, tá? Então, aqui é o único lugar onde o substantivo baptisma é usado como acusativo cognato com o verbo ativo. Versículo 5, o que acontece? Aí vem. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Acusantes de e baptistesam, eistorronomatu Kyriou Iesu. Paulo foi contra o batismo de João? É o que agora nós vamos entrar. A expressão acusantes de e baptistesam, tendo ouvido, porém, foram batizados. Vamos lá. Ou seja, professor, não, mas aí, batizado em nome de Jesus, professor, é no Espírito Santo, não é nas águas, tá? Vamos ver isso, então, gramaticalmente? Vamos lá. A expressão acusantes de e baptistesam retrata no texto outro batismo. Retrata no texto outro batismo. Por quê? Pois o verbo acusantes, tendo ouvido, no particípio aoristo ativo nominativo. Ele está, esse verbo, no particípio aoristo, aí sim, ação concluída, ativo nominativo. E o verbo, aí o verbo, então, já complementa mais ainda. E baptistesam, foram batizados. Verbo, aqui, ó. Indicativo aoristo passivo. Ele está no indicativo, aoristo indicativo. Então, não tem como fazer uma manobra gramatical, colocar que não houve o resultado nesse ato de batismo, tá? Retratam algo que aconteceu e não o que estava acontecendo ou iria acontecer. Logo, não tem como dizer que o batismo realizado nesse versículo foi no Espírito Santo. Portanto, Paulo negou o batismo de João, inserindo um novo batismo. Então, vamos lá, gente. Foi isso que Paulo fez? Foi, professor. Foi isso que Paulo fez. Porque eles já eram batizados no batismo de João, esses aqui. Já eram batizados. Aí Paulo vai lá e faz o quê? Batiza-os novamente. Então, Paulo invalida o batismo de João. É na problemática que eu vou entrar também. E a construção no grego não me permite dizer que ali não houve o batismo. Não houve. Porque é aoristo indicativo. Se fosse aoristo subjuntivo, ou uma outra classificação gramatical, teria até uma possibilidade. Mas no indicativo, aoristo indicativo, não tem como tirar essa construção da realidade que ali foi o ato consumado. Então, Paulo batiza-os depois que eles vão receber o Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo, tá? Então, são coisas distintas aí no grego. Não tem como fazer associação, não, tá? A não ser que alguém invente uma nova gramática e desconstrua tudo aquilo que os gramáticos ensinaram. Existe, né? Algumas pessoas querem fazer manobra aí. Para os leigos que não conhecem grego, tudo é aceitável.
Agora, para quem conhece, eu não tenho tempo também para ficar olhando essas coisas, gente. Eu tenho muito trabalho a ser realizado e produzir conteúdo para você, diferente de muitos que não produzem nada. Continua o raciocínio. Vamos novamente lá. Vou compartilhar o esboço. Vamos ver as problemáticas que vão surgir agora. Quer ver? Agora o caldo vai engrossar um pouquinho mais, senhores. Vamos lá. Opa. Poderia ser outras pessoas que foram batizadas? Será? Ah, professor, então acho que Paulo batizou outras pessoas, né, que não tinham recebido o batismo. Vamos ver se pode isso. Poderia ser outras pessoas que foram batizadas? Perguntou-lhes, recebeis porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Aqui, eu não posso falar disso aqui, gente, ó. O pronome aqui, tá? Pronome aqui, não posso. O contexto não permite enxergar outras pessoas, devido àqueles que ouviram e foram batizados foram os autos, eles, pronome aqui, sobre quem também Paulo impôs as mãos, os autos, eles, sobre os quais o Espírito veio, lá no versículo 6. Como também se fala do grupo de homens que contava cerca de 12, no versículo 7. Então, não tem como construir esta questão, tá certo? Ah, até eu trouxe aqui, ó, quem depois pegar meu esboço, para dizer que está no modo indicativo, tá? Aqui, ó, característica do auristo indicativo, T, tá? Não vou fazer construção de sintagma aqui agora, não, porque é outra característica aqui, ó, do auristo, sigma, tá? E baptistessa. Então, isso aqui tem a raiz, tem aqui a característica do auristo aqui embaixo, e aqui tem a característica do auristo do indicativo, que é o T, tá bom? O indicativo auristo passivo, tá? Isso ainda mais auristo passivo ainda. Retrata uma ação completa no passado. Belezinha, senhores? Continua aqui o raciocínio. Versículo 6. Impondo-lhes as mãos, aí sim, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, depois da imposição das mãos. Então, existe primeiro o batismo, aí são batizados, depois que vai existir a imposição das mãos, aí eles dizem ter recebido o Espírito Santo e falavam em línguas como profetizavam, tá? Agora vamos ver o batismo de Jesus. Olha a problemática que vai surgir agora, senhores. Mateus 3:3, Marcos 1:9 e Lucas 3:21. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele, oraram, o céu abriu, e também Jesus foi batizado. Aí eu vou fazer uma questão aqui para os senhores agora. Veja bem, senhores. É o seguinte: Paulo invalidou o batismo de João. Se é correto o que Paulo fez, se as pessoas terem isso como uma nova doutrina, o que Paulo está dizendo aí? Ó, o batismo de João é falho, porque eles afirmaram, nós temos o batismo de João. Então, por que Paulo batizou de novo? Qual razão? Se ele faz isso, sabe o que ele faz? Ele invalida o batismo de Jesus por João. Olha o peso que isso dá. Estou entendendo agora? Eu sei que é difícil de pensar nisso, mas essa é a construção que se chega. Porque se invalida algo, logo se invalida todos aqueles que dependeram disso aqui, ó. Todos que fizeram isso, todos que foram batizados por João, todos que foram batizados por João, acaba invalidando o batismo de João. Não haveria necessidade agora. Ou as pessoas que não foram batizadas por João, beleza? Então foram batizadas em nome de Jesus, foram batizadas pelos discípulos, foram batizadas pelos apóstolos, porque os apóstolos batizavam e os discípulos também batizavam. O texto diz sobre isso. Aí sim, pessoas que não foram batizadas por João. Agora, aqueles foram batizados por João. Logo, não haveria necessidade de Paulo os batizar, porque eles já tinham batismo. Se não é a mesma coisa, então, que Jesus teria que batizar os apóstolos, o qual ele escolheu, os discípulos, o qual ele escolheu, ok? Então, invalida. Não, que na verdade o que Paulo fez foi ter invalidado o batismo de João. Aí entra o probleminha. Eles consideram, invalida, monta sua nova doutrina. Isso que não tem contradição, imagina se tivesse, né? Aí o que acontece? Vamos ver. Se é importante, professor, o batismo de João, vamos ver se existia alguma importância no batismo de João segundo o registro dos evangelhos. Vamos lá, senhores. Vou compartilhar minha tela aqui novamente aqui para os senhores. Assim, ó. Vamos lá.
Seu batismo é inválido, logo se invalida tudo. Vou explicar por quê. Mateus 3, capítulo 3, versículo 14 e 15, tá? Ele, porém, só disse a João, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha o detalhe de Jesus aqui. Rodé ionade, de kelien, auton lego, ego creian eco hipsu baptistenai, caisi erque prosmi? Prosme? Apócrites de Jesus eipem pros auton, haves arte, rutos gar prepon estin rimen plerusai passen, de caisne, tot afisi auton. Vamos lá. Ele, porém, o disse dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Então o batismo de Jesus estava relacionado a cumprir toda justiça. Plerosai passa de kaisnen, de kaiosnen. Aqui, ó, plerosai, toda. Cumprir toda, passam toda, cumprir toda de justiça. O que virá a ser essa justiça? Como se deve interpretar a expressão cumprir toda a justiça? O vocábulo plerol ocorre 16 vezes em Mateus, 13 vezes citações de fórmulas, ou em versículos onde a profecia e os profetas são um assunto. O ato é descrito positivamente como o cumprimento de toda a justiça, visto que Mateus, como quase todos admitem, é uma perspectiva histórica da salvação. Isso retratando o Evangelho de Mateus, tá? Não há razão para excluir a possibilidade de que ele possa entender de kaiosne aqui não como bondade moral, mas como a vontade de Deus no sentido da atividade salvadora de Deus. Em suas primeiras palavras no Evangelho, Jesus se refere ao cumprimento da vontade de Deus em nada menos que o estabelecimento da salvação que ele prometeu através do que agora começa a tomar forma, tá? Então, existem as referências bibliográficas, tá bom? Então, o que ocorre, gente? Fechando essa questão da justiça, que é colocada, toda a justiça, não colocou uma ou algumas, é generalizado, o plural passa, tá? É uma generalização. Dentro do aspecto do Evangelho de Mateus, é a questão salvífica. Se tira o batismo de João, logo se tira o batismo de quem? Se você invalida o batismo de João, você invalida o batismo de Jesus. Se você invalida o batismo de Jesus, logo se invalida toda a justiça. É isso que Jesus quer dizer. João, eu careço, é necessário e preciso para que cumpra toda a justiça. Eu tenho que ser batizado por você, não é por uma outra pessoa, tem que ser por você. Parafraseando, senhores. Parafraseando. Logo, Paulo invalidou. Por que invalidou, professor? Porque batizou pessoas que já tinham o batismo e já eram batizados pelo batismo de João. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, é isso que eu sempre ensino. Só que as pessoas, sei lá o que acontece, não sei, gente, fazer o quê? Mas o senhor está desacreditando da Bíblia? Não, não é que eu não estou desacreditando. Gente, eu estou interpretando o que está escrito, apenas isso. Só que isso choca, que eu sei, choca com a fé, choca com a crença. Por que choca? Porque não foi ensinado as pessoas a aprenderem a Bíblia. Esse é o problema. O que foi ensinado foi as pessoas lerem e ouvirem e não estudar, destrichar os detalhes. Aí choca um pouco. Esse não é o meu intuito, que não é isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui trazendo esse texto para mexer com a sua fé, sua crença não. Estou trazendo um texto para entrar na realidade textual. São poucos que enxergam isso? São, infelizmente são. Não são todos que têm essa perspicácia de pegar esses pequenos detalhes nos textos e trazer para os senhores. E outro problema, até existem muitas pessoas, vou colocar dessa forma, muitas não, poucas, que têm até essa certa perspicácia, mas não tem a cara, a tapa a dar para falar por isso que eu estou taxado de herege, de cético, de ateu e tantas outras coisas. Tá? A minha responsabilidade aqui é passar o conteúdo disso. Então, existe a problemática, tá? Agora, da forma que os senhores enxergarão, isso já não é comigo, é com vocês. Por isso que eu não lido nem com fé nem com crença. Agora, que houve o problema,
o fundamento histórico, gramatical, é disso que o professor Fábio não pode correr. Eu não posso correr de questões que o texto está ali demonstrando a sua construção gramatical, a sua construção paralela e histórica com o batismo lá de Jesus para o João, e pegando o batismo que Paulo, rebatismo, né, que Paulo realiza, não tem como, senhores. Aí o versículo 6 depois vai dizer que eles recebem o Espírito Santo, mas minha problemática não é isso. A problemática está no que Paulo fez. Rebatizou pessoas ignorando o batismo de João, invalidando o batismo de João, porque se batizou a segunda vez, logo ele invalidou. Se invalidou, logo então ele invalida tudo aquilo qual Jesus falou que teria que cumprir mediante o batismo dele por intermédio de João. Ou seja, que significado que Paulo deu para o batismo de João? Que verdade que Paulo deu para o batismo de João? Significância, realidade. Ou seja, isso porque Paulo diz que tudo que ele aprendeu foi por revelação. Ou seja, uma revelação que leva, o que levou, né? Então, a revelação qual ele teve, então ele deveria ter tido uma revelação do batismo, né? Para não ter feito o que ele fez. Ou seja, invalidando o batismo de João, invalidando toda a justiça de Jesus. Aí eu pergunto, será que Paulo teve uma revelação mesmo de Jesus? Invalidando toda a justiça, que a justiça carregava a salvação, que é o contexto de Caius, né? No Evangelho de Mateus, que traz a perspectiva salvífica. E como fica, então? Por isso que é bom analisar e estudar os textos e não apenas lidá-lo com fé, com crença que o Espírito Santo revela tudo, porque até hoje não o Espírito Santo revela nada disso para ninguém. Complicado, né, gente? Quando eu falo assim, não é menosprezando não, senhores, não é blasfemando não. Quando eu falo isso, é para aquelas pessoas religiosas extremistas, que influenciam pessoas dizendo que essas pessoas não precisam estudar, não precisam analisar, não precisam cursar teologia, porque o Espírito Santo revela tudo. E essas são aquelas pessoas que mais aberrações fazem nas redes sociais e dentro das suas denominações. Pode acreditar que é isso mesmo, porque eu fui pentecostal. Eu fui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E eu sei o que eu passei em algumas vigílias, o qual fui subir no monte, e tantas outras coisas. O despreparo dessas pessoas, que só colocam uma questão emocional achando que algo é espiritual. E não é espiritual, é carnal. São movimentos carnais, são aplicações proféticas carnais, como nós estamos vendo no dia a dia, no mundo que nós estamos passando. O sistema, ou seja, a vergonha que fazem passar aqueles que procuram viver dentro de uma igreja, dentro de uma sociedade cristã, algo prazeroso, tá? Então, tenham mais cuidado, senhores, com a leitura, com a interpretação, com a aplicação. Mas eu, professor Fábio, não deixarei de trazer as problemáticas que existem dentro dos textos. Não mexo com a sua fé nem com a sua crença. Mas você, com a sua fé e com a sua crença, você deve despertar o momento e agora para você obter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais sólido. E não viver apenas no movimento, na questão espiritual, no que Deus pode, no que Deus quer e no que Deus faz. E não conhecer a sua estrutura, a sua palavra, como alguns colocam, de uma forminha melhor, tá certo? Gente, compartilhe esse vídeo, curtam e não esqueçam, meu contato está na descrição do vídeo e você pode adquirir meus produtos lá no meu site, professorfabiosabino.com.br. Até a próxima e tchau, tchau. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!